Bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do podcast Caos Corporativo. Estamos com a temporada Caos, Carreira e Capacitismo no ar. O episódio de hoje não é sobre cotas, é sobre pessoas. Aqui é Amanda Costa. Anderson Barros aqui com vocês em mais esse episódio do Caos Corporativo. E aqui, Febra Gato, e claro, com um convidado aqui com a gente, diretamente do Rio de Janeiro, online, Diogo Pé. Bem-vindo, Diogo! Vamos estar aqui com vocês, vamos bater papo. Temos muito o que falar hoje. Muito obrigada pela sua participação, Diogo. Estamos começando. Gente, de acordo com o IBGE, só pouco mais de 26% das pessoas com deficiência encontram espaço no mercado de trabalho, gente. Isso significa que cerca de 55% desses profissionais trabalham em situação de informalidade também. E para falar sobre esse tema, a gente recebe o Diogo Pé, profissional de tecnologia que transformou desafios em aprendizado e hoje ocupa uma posição de liderança na área dele, né? A história do Diogo revela como o mercado de trabalho ainda insiste em enxergar a deficiência antes do talento, seja pela exclusão silenciosa nos processos seletivos ou pelo estigma do herói. Diogo, que alegria te receber aqui, viu? Eu que agradeço demais o convite. É uma honra poder estar aqui colaborando, né, compartilhando um pouco das minhas experiências, né, principalmente relacionado aqui ao mercado de trabalho. Então, eu que agradeço demais. E, Diogo, a gente abriu falando sobre essa história, né, do estigma do herói e me preparando para fazer essa temporada, até comentei já com você, eu acabei dando uma olhada num livro que todo mundo deveria ler, gente. Chama-se Capacitismo, um mito da capacidade. O autor é o Vitor Di Marco. Ele aborda essa questão das pessoas com deficiência serem vistas como herói. Ele problematiza essa narrativa de herói como parte de uma construção capacitista. Olha só que interessante, né? E ele destaca que, historicamente, as narrativas sobre pessoas com deficiência muitas vezes retratam as pessoas com deficiência como heróis, né, porque superam as limitações, ou então como coitadas, né? Não tem um meio termo ali, como se fossem incapazes de fazer algo sem ajuda, né? Isso reforça estereótipos, a gente sabe, né, de que essas pessoas estejam sempre em papéis extremos. Ou são adoradas como exemplos de superação, ou são tratadas com pena. Como vítimas, como né? vítimas o tempo todo, né? Como é que você vivenciou isso ao longo da sua vida? Tiveram inúmeras situações, né, na minha vida em que as pessoas, muitas vezes, por causa da minha deficiência, né, elas pré-julgam o que eu posso estar apto ou não, o que eu sou capaz ou não de fazer. Né? Um exemplo bem prático foi de uma situação na rua, né, onde eu estava conversando com uma senhora, né, e conversa vai, conversa vem, a senhora virou e perguntou para mim: meu filho, como é que você fez para conseguir o BPC? Né? Para quem não sabe, o BPC é o benefício de prestação continuada, né, que seria a aposentadoria por invalidez, né, um benefício do governo federal para pessoas que tem dificuldade financeira, entre outras coisas, né? E naquele momento, quando eu falei para aquela pessoa, né, que eu falei, não, eu não tenho BPC, né? A pessoa ficou surpresa, né? E aí vem uma das coisas que a gente está acostumado a falar, o brasileiro isso, o brasileiro aquilo, né? Mas mesmo com a sensação, né, na verdade, a vontade de querer me ajudar, a pessoa virou e falou, mas eu posso te ajudar para você conseguir, né, o benefício, conseguir o auxílio do governo. E eu fui explicar para aquela pessoa, né, que na verdade eu trabalhava. E a pessoa ficou muito surpresa quando falou, nossa, mas você trabalha, mas mesmo assim dá para você conseguir, né, o benefício, para você poder ter uma renda maior, né? E aí quando eu expliquei para aquela pessoa, né, que a renda que eu tenho hoje, ela acaba ultrapassando o limite, né, para você ter o BPC, foi uma surpresa maior ainda, né? Então o que acaba acontecendo é que as pessoas muitas das vezes elas pré-julgam você pela sua aparência, por uma dificuldade ou outra que você tenha, mas que não necessariamente vai impactar no que você pode produzir no mercado como um todo. Muito bom, Diogo. E aqui a gente, entendendo um pouco mais da sua vida, né, da sua trajetória profissional, você começou a trabalhar muito cedo, né? E aí, desde lá, de quando você era estagiário, você já sofreu com preconceito. E como é que foi você conseguir lidar com tudo isso, né, com esse preconceito das pessoas, das empresas, para que isso fosse
combustível para você alavancar a tua carreira? Sim, sim, eu comecei a trabalhar muito novo, né? Eu ia ter 16 para 17 anos, né? Felizmente, todas as empresas em que eu trabalhei, né, que eu exerci a profissão, eu não enfrentei nenhum tipo de preconceito, né? Pelo contrário, a primeira empresa onde eu trabalhei, eu fui muito bem recebido, mas infelizmente, até eu ser empregado pela primeira vez, eu passei por alguns processos seletivos, né? E, inclusive, teve um processo seletivo em específico que me marcou bastante, né, por questões práticas, não vem ao caso falar nome, né, de empresa, mas é uma grande multinacional da área de tecnologia, né, que inclusive tinha um escritório aqui no Rio de Janeiro na época, e eu fiz todas as etapas do processo seletivo daquela empresa, né, eu fiz teste de inglês, eu fiz teste de programação, eu fiz teste comportamental, né, e chegou no momento eu ter o bate-papo com a área de recursos humanos, é que simplesmente eu não tive mais nenhum feedback, né? Infelizmente, isso se tornou, não só conosco, né, pessoas com deficiência, mas com diversas pessoas, né? Virou uma cultura, infelizmente, aqui do Brasil, diversas empresas simplesmente não responderem nada, né, ao invés de te dar uma negativa. Isso também aconteceu comigo em diversas situações, né? Então, inclusive em um desses casos, de novo, né, não vem ao caso falar situações específicas, mas uma pessoa em específico me sinalizou de dentro da empresa, né, que eu não iria ser aprovado naquele concurso, perdão, naquele processo seletivo, né, da prova, exatamente para eu não criar essa expectativa, né? Veja bem, a pessoa até colocou o emprego dela ao risco, né? Mas porque aquilo criava uma expectativa tão alta em mim, né, que era uma pessoa que sempre quis trabalhar na área de tecnologia, desenvolvendo sistemas, que ela colocou esse ponto e eu simplesmente desisti, né, do processo seletivo, sabendo, né, que, infelizmente, eu não ia ser empregado por um preconceito. E eu quero aproveitar já e emendar nessa mesma história, ô Diogo. O que isso te ensinou a respeito do mercado de trabalho, né? Depois que você vivenciou esse tipo de fato, a quais conclusões que você chegou? Essa é a primeira parte da pergunta. E a segunda é a seguinte: se você acredita que esse tipo de situação e contexto ainda continua acontecendo? Sim, vou te responder não necessariamente na ordem, mas sim, isso continua acontecendo e eu acho que ainda vai continuar por um bom tempo, né? Eu acho que o que eu aprendi do mercado de trabalho é o que muita gente já sabe, né? A gente vive num período, numa época, né, em que é muito comum falar de diversidade, né, em que é muito comum falar de acessibilidade. Isso é muito bacana, obviamente, a gente falar sobre esse assunto, a gente argumentar, trazer aqui, por exemplo, pessoas que tenham esse lugar de fala para colocar, né, os seus pensamentos. Mas, em compensação, o que acaba acontecendo, o que acontece muito no mercado de trabalho, é que muitas empresas ainda precisam rever muito a forma que elas aplicam a acessibilidade, a forma que elas, de fato, querem aceitar a diversidade na empresa, né? Porque, é como eu costumo falar, né, no jargão, né, é muito bonito você postar no seu LinkedIn que você é um great place to work, né, e diversos outros selos que existem, né, no LinkedIn, principalmente, que é a principal plataforma de empregos do mundo, né, rede social. É muito fácil você postar dizendo que aceita a diversidade, entre outras coisas, e no seu dia a dia, quando você vai empregar funcionários, né, que necessitam daquele auxílio, e veja bem, é importante colocar isso, que eu sempre coloquei em todas as minhas falas. Uma empresa, né, pagar uma adaptação para mim, um equipamento que eu precise para trabalhar eventualmente, não é um favor que está sendo feito, porque eu estou dando as minhas horas de trabalho, prestando serviço para aquela empresa, né? Então, é muito bom deixar isso bem claro também, e eu acho que, retornando à sua pergunta para costurar a resposta, eu acho que foi isso que eu aprendi do mercado de trabalho, que a gente ainda está engatinhando, né, no sentido da diversidade mesmo, da acessibilidade, né? A gente ainda está engatinhando e precisa dar muitos e muitos passos ainda. Diogo, você acha então que a inclusão da diversidade ainda é, na maior parte das empresas brasileiras, da boca para fora? Não necessariamente, né? Acho que seria um pouco leviano da minha parte eu falar aqui da maior parte das empresas brasileiras, até porque
não foram exatamente... Eu não posso falar sobre processos seletivos que eu não participei, né? O que eu posso falar foi que, né, de diversas empresas que eu participei de processos seletivos no passado, né? E aí destacando de novo, que de todas as empresas onde eu fui empregado, eu, graças a Deus, não passei por esses preconceitos, né? Por toda essa questão do capacitismo que a gente vem conversando. Mas não, eu não posso falar por todas as empresas, nem pela maioria das empresas. O que eu posso falar, sim, é que eu, como produtor de conteúdo, inclusive trabalhando, produzindo conteúdo também na área de carreira de TI e de mercado de tecnologia, o que eu posso dizer é que existem, sim, diversas empresas que ainda precisam bastante, né, evoluir nesse quesito, sim, da diversidade. Diogo, e claro que, né, tem todas as experiências positivas, negativas, mas eu tenho certeza que você deve ter um exemplo bacana aí de acolhimento que você teve ao longo da sua carreira, de algo que possa servir mesmo para outras empresas, para outras pessoas que também se espelham em você. Você pode compartilhar um exemplo com a gente? Sim, sim, com certeza. Graças a Deus, na minha vida corporativa, eu tenho alguns exemplos, como, por exemplo, hoje, onde eu trabalho no Tribunal de Contas do município, né, que me acolheu conforme as minhas necessidades, as minhas demandas, né, adaptações que eu precisava para o trabalho, né, eu tenho uma mesa adaptada no edifício do tribunal, eu tenho, né, hoje em dia eu faço trabalho de home office, mas todo o suporte que eu precisei a mim foi dado, né, e diversas outras empresas por onde eu trabalhei também, mas um caso específico que me marcou bastante, principalmente por ter sido a minha primeira empresa, né, e aí eu faço questão de falar o nome, porque merece ser divulgado mesmo, que foi o Personare, né? Que foi, eu tinha meus 16 para 17 anos, né? Para quem é daqui do Rio de Janeiro, eu saía do Meia, né? Na zona norte do Rio, para trabalhar na Barra da Tijuca, que é na zona oeste aqui do Rio. E os dois sócios principais da empresa, que são o Bruno e a Carolina, me receberam super bem, né? Inclusive, o Bruno foi uma pessoa espetacular na minha vida, que além de colocar, né, de ter as adaptações para eu poder trabalhar, ele também pagou uma pessoa para me auxiliar, né? Isso é uma coisa que eu demorei muito para entender, principalmente quando jovem, né? Eu não entendia muito, não, as empresas vão pagar porque eu estudo, né? A minha mãe sempre me ensinou muito para eu estudar muito, né? Porque se entrasse uma pessoa com a mesma qualificação técnica que eu, mas sem deficiência, provavelmente ela ia passar na minha frente. Então, minha mãe sempre me ensinou para eu estudar o dobro de todo mundo, né? Então, eu sempre tive comigo, eu comecei a criar esse pensamento de que não, as empresas vão adaptar as coisas para mim. E, de repente, eu cheguei e me deparei com esse contexto de preconceito, né? De inocência da minha parte naquele primeiro momento, né? E, de repente, o Personare me abraçou, né? Pegou as adaptações que eu precisava. Eu ganhava, na época, como estágio, menos que um salário mínimo, porque era um estágio de 4 horas. Então, eu sabia que, do ponto de vista prático, o meu ônus era um pouco maior financeiramente do que o bônus de eu estar ali, de fato, né? Pelo menos enquanto estagiário. Depois eu fui efetivado e aí a coisa foi mudando de figura. Mas foi esse exemplo. Foi o Personare, que foi uma empresa que me abraçou, me recebeu assim de braços abertos. Que ótima história, Diogo. Sempre bacana a gente enaltecer esse tipo de exemplo positivo. E, inclusive, né, sabendo e conhecendo um pouco mais a respeito da sua história, a gente sabe que hoje você ocupa a posição de liderança e também tem entre as suas lideranças pessoas com deficiência. Apesar disso, a gente ainda vive um contexto no Brasil em que tem muita organização, muita empresa que lida com as questões de deficiência única e exclusivamente por conta das questões relativas às cotas. E eu queria trazer um pouco das suas mensagens para as organizações que ainda atuam de forma linear baseada em cotas. Exato. Esse assunto é um assunto que, como eu sempre digo, né? Eu tomo muito cuidado com as palavras que eu utilizo, né? Principalmente para não transparecer, porque não é isso que acontece, né? Mas para não transparecer que eu estou julgando qualquer tipo de trabalho ou qualquer tipo de esforço de trabalho, né? Mas o que acontece, de forma geral, aqui no Brasil, isso eu posso falar com lugar de fala por ter, né? Por receber, até hoje, inclusive, onde eu não estou procurando mais emprego, mas recebo ainda ofertas no LinkedIn, né, em outras plataformas,
E o que acontece é que muitas das vezes as pessoas com deficiência, elas são, por consequência, né, do capacitismo e do pré-julgamento que é feito para conosco, né, muitas pessoas acham que nós, deficientes, vamos trabalhar em empregos que muitas das vezes ele não tem um esforço intelectual tão grande. E eu reforço nessa tecla que eu utilizo o termo eu utilizo o termo esforço intelectual, mas sem qualquer forma de pré-julgamento ou julgamento sobre qualquer outro emprego ou qualquer outro tipo de trabalho, né? Mas o que acontece muitas das vezes é que os cargos que são direcionados, né, pelo menos que vem mais à tona em processos seletivos para pessoas com deficiência, em muitas vezes são cargos, né, que não exigem exatamente ou não partem do princípio de que a pessoa que está se candidatando ela tem uma formação no ensino superior, às vezes até uma formação no nível médio técnico. Então, isso acontece bastante. Diogo, você fala uma frase poderosa, né? Sobre as vagas. Antes de ser uma vaga para pessoa com deficiência, é uma vaga para uma pessoa. E aí, eu queria entender como é que você recomenda que os RHs posicionem uma descrição de vaga para poder abarcar todas as pessoas, sejam elas com ou sem deficiência, até porque, segundo o que você comenta, muitas vezes o preconceito está na própria pessoa com deficiência que não se candidata para uma vaga se ela não estiver ali explicitamente direcionada para pessoas com deficiência, né? Exato. Como eu já tive a oportunidade, né, inclusive, de prestar consultoria para algumas empresas, né, dando o meu depoimento, né, e aprimorando alguns até processos seletivos na área de recursos humanos, e foi como você bem citou, né, que eu já tinha conversado com você. A vaga, antes dela ser uma vaga, né, para pessoa com deficiência, ela é uma vaga para pessoas, né? E esse aqui é um ponto muito importante de se colocar, né? E não é só a formalidade da descrição da vaga, mas sim a área de recursos humanos da empresa entender que se ela receber uma candidatura de uma pessoa que tenha deficiência, ela é uma candidatura como outra qualquer, e que não tem que ser tratada de forma diferente porque a pessoa tem deficiência. É óbvio que, né, eventualmente, de acordo com cada deficiência, né, você vai precisar, eventualmente, de algum tipo específico de ajuda, né, de auxílio, de adaptação, né, que talvez uma pessoa que não tivesse deficiência não teria essa adaptação. Mas a vaga, por si só, ela é uma vaga para pessoas e não para pessoas com deficiência. No momento de hoje, né, no mercado de trabalho, como eu te falei, a gente ainda está engatinhando em muitos aspectos, né? Então, eu, Diogo, vejo como necessário ainda a gente descrever, mas não ter vagas específicas para pessoas com deficiência, mas sim, nas vagas de ampla concorrência, você também descrever que são aceitos pessoas com deficiência. Porque em diversos aspectos, né, diversas pessoas acabam argumentando, mas não é preciso, né? Mas nós, deficientes, e isso eu posso falar porque eu sentia isso, né? Quando a gente vê que a vaga ela não é para pessoa com deficiência, a gente já fica meio retraído, né? Eu até falei brincando em off com você, né? Eu sou ruim, que eu falava, né? Brincando. Eu sou ruim. Então eu via que a vaga não era para PCD, aí que eu me inscrevia mesmo. E deixava todo mundo ficar surpreso quando chegava lá, tinha um menino sem braço, e o menino mandava ver nas provas de inglês, português e tudo. Você é considerado um gênio na sua área, né, Diogo? Vamos comentar sobre isso? Sim. Não venha com modéstia. Ele é considerado um gênio na área dele. Tá todo modesto aí, todo tímido, mas na verdade tem um gênio aqui com a gente, é isso? Ô, Diogo, foi legal você falar dessa questão de conversar com as empresas e tudo mais, porque eu acho que às vezes tem pequenas ações que a gente consegue fazer como RH, como pessoa com deficiência ali, que ajuda no dia a dia, né? Você tem, assim, pequenas ações que você acha que já dá para fazer? Porque às vezes a gente complica também, né? Como empresa e tudo mais, a gente acha que as coisas têm que ser muito grandiosas e a gente dá o pequeno passo, já vai ajudando as pessoas a se sentirem incluídas. Que pequenas mudanças a gente pode fazer para que isso já comece a gerar um movimento positivo? Eu acho que uma pequena grande mudança que a gente poderia fazer já para essas áreas de diversidade, né, seria exatamente você ter nessas lideranças pessoas que tenham lugar de fala. E isso acaba acontecendo muitas das vezes
em que, por exemplo, né, uma área de diversidade que preza, né, pela diversidade de mulheres negras, LGBTs, entre outras minorias, né, e que elas não são lideradas exatamente por pessoas que têm esse lugar de fala. Então, acho que essa é uma pequena, grande mudança que ela já é um grande passo. Foi como você falou, né? Nós, seres humanos, a gente tem medo. Está no nosso instinto a gente ter medo daquilo que é diferente. E eu digo aquilo que é diferente não necessariamente fisicamente, né? Olhar e achar aquilo feio. Mas diferente no sentido de que eu vou sair da minha zona de conforto. Eu vou sair aqui, né, do meu padrão, que pode ser, por exemplo, um escritório onde você tem todo mundo ali trabalhando na sua mesinha, no horário fixo, que não vai precisar de ninguém, por exemplo, né, no meu caso específico, de ajuda para ir ao banheiro, né? Então, eu acho que são essas duas grandes coisas. É você, primeiro, colocar pessoas que, de fato, têm um lugar de fala nesses locais de liderança e você estar aberto, e aí eu digo aberto de verdade, a você mudar, a você sair da sua zona de conforto, entendendo, de novo, que você receber pessoas com deficiência, pessoas negras, mulheres, né? Eu me refiro aqui às vagas afirmativas, né? Você receber pessoas, né, desse tipo de vaga, você não está fazendo um favor para ninguém. É uma pessoa que vai prestar serviço e vai gerar muito valor para você. E com certeza muito resultado também para a organização, que a gente sabe é comprovado, né, Diogo? Ter diversidade, ter pontos de vista diversos dentro da organização faz com que o resultado aumente e melhore, né, Anderson? Ah, claro, e pesquisas a respeito disso sobre ganhos em inovação, ganhos em ambiente e tudo mais é o que mais a gente tem. E que diferença faz para as pessoas que estão dentro das organizações ver pessoas com deficiência na liderança? Olha, eu acho que é importante que, no fundo, você deveria ser normal, né? Não estou aqui defendendo que todas as pessoas com deficiência necessariamente têm que ser líder, mas estou defendendo que elas também têm o mesmo podem ter ou não, tá? E aí depende de cada deficiência, de cada pessoa por si só, né? Mas que não deveria ser um impeditivo para elas serem liderança o fato de elas terem deficiência ou não. Então é importante você ter... Diogo, desculpa, mas você acha que hoje é um impeditivo? O fato da pessoa ter deficiência acaba sendo um impeditivo nessa progressão de carreira? Em diversas empresas, sim. De novo, eu não vou citar nomes de empresa aonde eu estou nesse momento, né? E em todos os locais onde eu trabalhei. Não houve essa questão, mas em diversas outras empresas, sim, isso acontece, infelizmente. Ô, Diogo, eu queria aproveitar, né, a sua ilustre presença aqui conosco hoje no podcast para trabalhar um pouco dessa relação entre pessoas com deficiência e liderança, que particularmente aqui, pelo menos onde a minha própria visão alcança, eu não tenho visto muito, e me parece que seria algo fundamental até para a gente dar o exemplo que as pessoas são as pessoas com as suas fortalezas, independente de questões relacionadas à deficiência. Eu queria trazer um pouco do seu olhar para cá, né, de deficiência versus liderança. Eu acho que essa pergunta ela tem dois vieses, né? Um dos vieses é que, na verdade, né, o que a gente já está discutindo, inclusive aqui no assunto desse podcast, que está relacionado ao capacitismo, né? Das pessoas não acreditarem que pessoas com deficiência vão ter, né, o conhecimento técnico ou conhecimento físico, que seja, né, o esforço físico para exercer aquela profissão. E o outro viés, que acaba acontecendo muito também, é que acaba que muitas pessoas aqui nesse país que têm deficiência, muitas das vezes, elas não têm acesso à educação, acesso à cultura, e inúmeras outras condições essenciais para a vida, né? Para a gente entender que, de fato, você pode estudar, que você vai ter a sua dificuldade, mas você vai estudar numa escola que vai aceitar da forma que você é, que você vai ter amigos que vão te aceitar da forma que você é. E o que acaba muitas das vezes, né, como esse segundo viés que eu falei, é que muitas pessoas com deficiência não acreditam em si mesmas. Mas por quê? Porque muitas das vezes a sociedade, né, acaba enraizando isso em você.
né? A gente está num momento agora, né, em que o termo racismo estrutural ele está muito, né, em voga, está, né, sendo muito falado, mas esse preconceito estrutural, esse capacitismo estrutural, ele também está muito enraizado na nossa sociedade. E aí o que acaba acontecendo é que uma mentira falada 1000 vezes se torna verdade para algumas pessoas. E muitas dessas pessoas acabam sendo companheiros e companheiras que têm deficiência, mas que já aceitaram, né, que elas não são capazes, ou que elas vão exercer uma função, mas que ela nunca vai poder ser chefe, entre outras coisas. Agora, Diogo, a gente vai caminhando para os nossos finalmentes aqui, mas eu não posso deixar você ir embora antes de trazer aquela frase assim, se você pudesse resumir em uma frase, o que é inclusão de verdade no trabalho para você? Olha, eu acho que é inclusão de novo, né? Acho que numa frase você me pegou numa frase. Pode ser um parágrafo. Pode ser, vai. 3 linhas. Um Twitter. Uma tweetada. Um X Ai, agora, uma né? xizada. É uma xizada. 240 caracteres. Isso, vamos lá. Eu acho que, assim, brincadeiras à parte, eu acho que está muito você querer ajudar e estar aberto a entender que o outro é diferente. Eu acho que eu não queria ficar muito subjetivo, mas também não vou fugir da tua pergunta, que era numa frase. Então, acho que é você querer ajudar o outro e estar aberto às necessidades que aquele outro venha a ter. Para falar e você acha? Mandou bem. Até porque a gente sempre se adapta ao outro de alguma maneira, né? Sim. Mas sabe, gente, eu acho que a nossa sociedade, por conta do que o Diogo bravamente trouxe aqui o termo para nossa conversa, por conta do capacitismo estrutural, por conta da gente não ter convivido com pessoas com deficiência, na maior parte dos casos, as pessoas, né, 2 gerações atrás de você, ou até mesmo uma, né, Diogo, as pessoas com deficiência ficavam em casa, porque a própria família queria proteger, tinha medo do que essa pessoa poderia sofrer na rua, no transporte público, e obviamente também na escola, e depois no trabalho. Então essas pessoas ficavam mais em casa. Então eu acho que o que a gente vive hoje, essa até escassez de pessoas com deficiência na liderança, tem um pouco a ver com isso, né, Diogo? Eu acho que agora as pessoas com deficiência até as famílias estão encorajadas a jogar essa pessoa no mundo. Vamos lá, né? O que você acha sobre isso? Eu acho que assim, e uma coisa que eu acho que tem, que eu acho que é o mais legal, né, que tem acontecido, é que o esporte, ele tem sido crucial, assim, para justamente trazer, né, um Gabrielzinho na natação, trazer pessoas, né, que com deficiência mostram que podem nadar absurdamente bem, podem jogar o futebol, nem que seja o futebol adaptado, né, que é o futebol de 7, ou o futebol, né, que para deficientes visuais. Eu acho que o esporte ele tem um papel, e está tendo, né, um papel muito importante para exatamente mostrar para as pessoas que, se eles são capazes no esporte, você pode estudar. É óbvio, né, Amanda? Existem diversos tipos de deficiência, né? E aí é óbvio que às vezes existem deficiências intelectuais, né? Que antigamente era chamada de deficiência mental, mas hoje, se eu não me engano, já a gente chama de deficiência intelectual, que acaba às vezes realmente dificultando um pouco o aprendizado da pessoa. Mas se você tem ali a sua boa vontade, e aí eu volto à minha frase que eu falei, se você tem a boa vontade, está apto realmente a entender o que a pessoa precisa, né, para as suas necessidades, mesmo aquelas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade por uma deficiência intelectual, elas vão poder sim se desenvolver, né, dependendo do caso, obviamente. Eu não sou médico, né, não tenho como me reportar, né, falar sobre cada tipo de deficiência, mas tem tipos de deficiência intelectuais também, que as pessoas vão poder sim desenvolver, serem líderes e muitas outras coisas. Deixa eu agora fazer uma pergunta de curioso, vai? Eu sei que a gente estava indo para o final já, mas é que você entrou no tema e eu não tinha como fugir dele. Você falou de prática esportiva. Tem alguma que te encanta, ô Diogo? Então, quando eu era criança, eu fazia natação, né? Na época, eu fiz natação, acho que 2 ou 3 anos no Fluminense, né? E na época, o meu professor do Fluminense, ele era doido para me levar para a seleção brasileira. Só que ele também era técnico da seleção. Só que, infelizmente, eu nunca tive disciplina, meu negócio é teclado e mouse. Muito bom. Mas cada um com as suas fortalezas, né? Não, o pior é que eu nadava bem. Eu sempre nadei muito bem.
mas eu não tinha disciplina de atleta, de ter que comer regrado, de ter que viver a vida do atleta. E aí, quando eu conheci teclado e mouse, é aí que minha vida só virou isso. E você se diverte enquanto trabalha, né, Diogo? Você curte muito. E isso é uma coisa até legal de falar aqui no podcast, né? Que eu estava falando até com a minha esposa, que eu dei a sorte, o privilégio de amar, escolher trabalhar numa área onde, tirando, obviamente, uma mesa, uma coisinha adaptada, mas eu não tenho, entre muitas aspas, eu não tenho limitação comparado a ninguém, porque 90% do meu trabalho é minha cabeça. Né? É o meu intelecto. E 10% eu estou ali digitando, que graças a Deus também hoje eu digito rápido, então isso não é um problema. Então, quando eu entro, assim que eu sento no computador, meu teclado, meu mouse, meus 2 monitores, eu entro no meu mundo, que para me tirar desse mundo é difícil. Porque é um mundo onde eu não tenho limitação, onde eu construo ferramenta, onde eu desenvolvo soluções tanto para o meu trabalho quanto para projetos pessoais, eu crio conteúdo, enfim. É o meu mundo mesmo. E que mundo encantador. Agora, eu sei que a gente precisa encerrar, e a gente já está falando isso há 3 perguntas, mas você trouxe uma questão falando da nomenclatura, né? Você falou, hoje a gente já fala deficiente intelectual, antes era deficiente mental. Eu não posso perder a chance da gente trazer esse tema para cá, porque eu acho que quem está assistindo a gente tem dúvida, né? As pessoas têm dúvida, claro, se sentem inseguras com relação a isso. E a gente sabe que a maneira como a gente deve se referir a uma pessoa com deficiência veio mudando ao longo do tempo, né? Essa nomenclatura veio mudando ao longo do tempo. Como é a maneira ideal, Diogo, da gente se referir às pessoas com deficiência e por quê? Por que as anteriores não eram tão adequadas? Traz esse contexto pra gente. Em relação especificamente à deficiência intelectual, não é muito o meu lugar de fala. Então, eu vou focar a minha resposta na minha vivência, né? Que são mais as deficiências físicas. Antigamente era portador de necessidades especiais, né? Que é o famoso PNE, que agora é o PCD, né? Que é pessoa com deficiência. O termo PNE, ele era muito focado na deficiência, né, na pessoa que é portadora, ou seja, ela tem aquela necessidade especial, né? E o termo PCD, como o próprio nome diz, antes de tudo, ele é uma pessoa. Então, é uma pessoa que possui uma deficiência física, né? Então, esse foi esse pequeno ajuste que foi feito na nomenclatura. Mas, assim, que fique claro também, né, que os termos PNE, que muita gente ainda utiliza, a nossa sociedade vai evoluindo. Assim como LGBT, começou como LGBT e hoje já tem Q, I, A, N, P+, é a nossa sociedade que evolui. E, consequentemente, o nosso vocabulário vai evoluir, o nosso linguajar vai evoluir e, né, consequentemente, também as siglas, as nomenclaturas também vão acompanhar essa evolução. Que alegria conversar com você, Diogo. Você é uma pessoa encantadora. Claro que eu já estou te seguindo nas redes sociais. Aliás, você que está nos assistindo, siga Diogo Pé. É assim que está na rede social, né? Isso, Diogo Pé nas redes sociais. No Instagram, Diogo Alves Pé, que é meu sobrenome. Mas se você botar Diogo Pé, já aparece também, porque está o nome lá. E é uma delícia acompanhar o dia a dia do Diogo, os conteúdos que ele cria, ele ensina muito pra gente. E é um gênio aí, né? Um super dev que trabalha lá no município do Rio de Janeiro e que compartilha também muito sobre isso, sobre as atividades profissionais dele. E é uma honra ter te conhecido. Vou tomar um café com você, um chopp aí no Rio, pode ser? Um chopp? No Rio combina mais um chopp, né? Acho que sim. Um chopp. Vou tomar um chopp aí com você. Combinado? Claro, vamos sim. Eu que agradeço, Amanda, os colegas, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco mais da minha experiência. E com certeza, Amanda, vamos marcar esse show. E com os outros colegas também, claro. Vem todo mundo. É isso aí, não pode excluir ninguém não, viu? Vem todo mundo pro Rio. É isso aí. Feito, meninos! Feito. Obrigada, Diogo! Obrigado, Diogo! Beijo! A gente segue com a temporada Caos, Carreira e Capacitismo, com muito mais informações para você que quer se desenvolver nesse tema e realmente praticar a inclusão da diversidade aí na sua empresa. Já larga o seu like e manda para todo mundo aí na firma. Um beijo e até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.